Meus irmãos e irmãs, assim nós vamos perceber como o Senhor vem para nos dar luz e alegria, esperança. Cada novena, tríduo, quando a gente celebra o padroeiro, a padroeira, nós sempre fazemos a experiência da oração. Assim deve ser. O objetivo é a oração, para a gente lembrar e recordar. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé. Jesus, o ponto de partida. Jesus, a continuidade, porque para Ele nós vamos e estaremos sempre juntos com o Senhor bom Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, qual é o grande apelo do novenário do Tríduo? É intensificar as orações. Quem reza ama. E amar significa, portanto, rezar com o coração e a mente a nossa vida. Assim, os temas, desde o tema geral, lema, o tema de cada noite, vai como em um retiro ajudar nós em nossa caminhada de oração. E o tema geral, o bom Jesus é a nossa alegria. E a certeza de que a esperança não decepciona. O padre vai dizer, e vocês vão repetir, para a gente gravar no coração como uma jaculatória, como uma frase a orientar toda a nossa caminhada e o ano inteiro pela frente. Depois do padre, o bom Jesus é a nossa alegria. E a certeza de que a esperança não decepciona. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o ano jubilar. Por isso, a partir da bula de proclamação do ano, refletindo, spes não confunde-te, ou seja, a esperança não engana. A esperança é sempre sinal, farol, luz, porque nossa esperança é Cristo Senhor. A esperança produz em nós a sensibilidade de caminharmos juntos, de estendermos e darmos as mãos uns aos outros como pessoas de fé. Por isso também a Gaudium et Spes, para lembrar a igreja no mundo, o testemunho de fé de nós cristãos como igreja de Deus, para sermos um sinal da presença amorosa e restauradora do Cristo Senhor, porque Jesus nos dá a vida e vida plena. Por isso a igreja está no mundo, meus irmãos e irmãs, com a missão de anunciar o Evangelho, proclamar a boa nova, mas também ser uma casa de acolhida para ajudar o mundo, como um testemunho a fim de aliviar as dores, os sofrimentos, as angústias, compartilhar as alegrias, fazer a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo e dizer: o mundo não é ruim. O mundo criado por Deus, a criação, e mesmo a obra de nossas mãos, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa produção, a nossa vida, se Jesus está à frente, se nós voltamos o nosso coração, a nossa mente para Jesus, pode ser bom, a partir também da nossa experiência de seguimento ao Cristo Senhor. Nós precisamos acreditar um pouco mais na humanidade em Cristo Jesus,
não a humanidade por mérito meu, seu, mas a humanidade com a graça de Deus age em nós. A Gaudium et Spes vai nos lembrar bem esta dinâmica, e por isso o tema da alegria, da esperança. O ano jubilar significa o ano da graça, o ano do perdão, para a gente perdoar, para a gente deixar para trás as amarras, se libertar e saber, Jesus está à nossa frente. Ele é o Mestre e Senhor. Por isso, nós o imitamos, e imitar é fácil. Mas não significa copiar a imitação de Jesus. Significa um exercício a fim de a gente se configurar, ser realmente um outro Cristo. Fazer a experiência de dar um testemunho de vida coerente e efetivo. E por isso, nós refletimos o tema da noite, alegria e esperança. Os mandamentos de Deus ajudam na construção do reino. Depois do Padre, alegria e esperança. Os mandamentos de Deus ajudam na construção do reino. Bem, meus irmãos e irmãs, o reino de Deus, o próprio Cristo Jesus, já está no meio de nós. Por isso nós sempre rezamos e dizemos, quando o padre vai proclamar o Evangelho, o diácono, também em outros momentos da Santa Missa, o Senhor esteja convosco. Como a Assembleia responde? O reino de Deus. A certeza de, já aqui, iniciarmos a nossa caminhada para o céu. Nós somos cidadãos do céu. Por isso mesmo, a experiência da vida como uma missão, a experiência da vida como segmento fiel a Jesus Cristo, para chegarmos a Ele, mas a vida eterna, a nossa esperança. E a igreja nos ajuda, a palavra de Deus. Como é importante a gente rezar, fazer o sinal da cruz. O nosso dia deve ser uma constante oração, o nosso viver. Não deixe de rezar, meus irmãos e irmãs. As orações já estão aí, mas também orações espontâneas. Jesus sempre reza. O Senhor bom Jesus sempre conversa, fala, escuta o Pai, se deixa fazer a experiência do Espírito a nós concedido, para a gente também se aproximar mais de Deus. Então reze, reze, porque a oração, meus irmãos e irmãs, é o sentido da igreja, é o sentido da nossa vida e existência. Nós, meus irmãos e irmãs, ouvimos como a liturgia da palavra vem em nosso auxílio para nos ajudar. Especificamente, a alegria e a esperança, além da oração, se faz também presente com os mandamentos. Aqui tem uma dimensão muito importante da nossa fé. A gente escuta, porque Deus nos fala. Então, a fé vem pelo ouvir, pela escuta. A fé vem porque a catequese, o anúncio. Porque Jesus é palavra, verbo encarnado. Daí a importância da escuta. Daí a importância do diálogo, da conversa, da fala, da palavra. A palavra se cumpre. Então, a fé. Nós confessamos a fé recebida. Nós professamos, como a gente reza o credo, aos domingos, nas solenidades. E a gente diz, eu sou católico, eu sou batizado na igreja católica, eu sou filho de Deus, eu sou igreja. E nós professamos a fé com toda a sua doutrina,
como nos ensina a igreja, com a tradição, o magistério, com toda a composição da igreja. Mas nós, meus irmãos e irmãs, nós testemunhamos a fé. Por isso a gente é batizado, é filho e filha de Deus, a gente assume uma vocação, a gente compreende o nosso lugar de missão, a nossa história, e nós damos espaço à graça de Deus. Age em nossa natureza, trabalha em nós, e aí nós vamos testemunhar. Os mandamentos, a lei de Deus, nós falamos dos 10 mandamentos, mas para o Antigo Testamento tem um conjunto de normas e regras, ajudam na relação com Deus, para a gente viver a fé, o culto, a espiritualidade, como a gente vem à Santa Missa, com os rituais próprios da igreja, a liturgia, as nossas orações. Contribui, e muito, são fundamentais para a nossa relação com Deus. Mas nos abre a convivência, a relação uns com os outros, porque nós temos orientação, conselhos, princípios. Nós não estamos perdidos, nós temos rumo, direção. É difícil, bem sabemos, porque às vezes a gente não consegue cumprir as regras, as normas, as leis. Nem toda a nossa vida é pronta e acabada, bonita. Nem sempre é assim. Quantos desafios, quantas lutas e labutas, mesmo quem reza, quem está dentro da igreja, os pecados, às vezes pesam em nossas costas, às vezes nos tiram do caminho, os vícios, e é uma luta constante, e nós vamos seguir assim até chegar ao reino dos céus, mas é preciso ter coragem e não parar de lutar, e dizer, eu sou mais do que o vício, eu sou mais do que o meu pecado, porque não sou eu, é Jesus, Ele age, Ele me dá forças para lutar e para dizer não ao pecado, aos vícios, a todos os caminhos ruins, ao mal. E mesmo que esteja difícil, meus irmãos e irmãs, o Senhor bom Jesus está conosco, e o mal, palavra. Os mandamentos lembram bem essa dimensão, daí a importância da nossa relação, uns com os outros, de relacionamentos sadios, segundo o coração de Deus, de a gente pensar no bem comum, de a gente conviver um com o outro, de forma que, se os mandamentos antigos eram escritos nas tábuas da lei em pedra, agora são escritos em nosso coração. Primeira leitura. Para a gente não cair no pecado da idolatria, para a gente não colocar ninguém, nem qualquer coisa no lugar de Deus. Porque um grande pecado é a gente negar o Senhor, a nossa fé, a gente não acreditar em Jesus, a gente virar as costas para Deus, porque, meus irmãos e irmãs, quando a gente se fecha à graça de Deus, nós dificultamos o caminho do milagre, nós dificultamos a experiência da fé. Deus é Deus sempre, Jesus é o centro da nossa vida, e o Espírito é quem vem em auxílio da nossa fraqueza. Ninguém, nem qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus, porque só Ele é o verdadeiro Senhor, só Ele é Deus. E por isso, nós damos graças ao Senhor, porque Ele é o Senhor bom Jesus, Ele tem esperança em nós, quando nem nós acreditamos em nós mesmos, o bom Jesus acredita. O bom Jesus nos ajuda a levantar das quedas, a sacudir a poeira e seguir adiante. O bom Jesus nos diz, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, olhe para o seu coração, encontre com o essencial de si, com a sua identidade, com a sua fé. Você não está no mundo por acaso. Sejamos pequenos,
como reino, discretos. Façamos, como é tão bonito ver a missão desta paróquia esses dias. A oração também por meio da ação, o envolvimento de toda a paróquia, pastorais, grupos, movimentos, organismos paroquiais, não é para o padre, não é para A, B ou C, é por causa de Jesus. Não é porque eu sou o melhor, não, é porque a graça de Deus está agindo em nós. E este é um novenário de graça neste ano jubilar. Sejamos menor como a semente de mostarda, discretos como o fermento, mas saibamos, é o bom Jesus quem atua em nós.